conciliação sempre é a solução para acabar com toda a confusão. 1 Samuel 25:33, a gente vai ver a sabedoria de Abigail, que segurou o furor varonil. A gente vai ver que Nabal e Davi se estranharam e a coisa complicou e ia haver uma mortandade total. De repente vem Abigail com palavras sábias, conversa com Davi, sabe pedir desculpas, volta atrás na atitude impensada de Nabal e dá fim àquela briga e confusão fatal. Antes de esquentar a cabeça e fazer qualquer bobagem, preste atenção, sempre procure a conciliação. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bem-vindos à IBNU. É com alegria que os convidamos para mais uma celebração. E mais uma vez, poder dar ao Senhor toda a honra, toda a glória. Vamos juntos louvar e adorar ao Senhor. Amém. Amém. Esta é a hora da noite.
Você precisa saber que a nossa celebração presencial acontece todo domingo no WTC São Paulo. E hoje, especialmente, nós vamos ter uma classe para novos membros da IBNU que vai começar às 11h40. Então, você pode participar dessa classe presencial, é convidado, seja você também IBNU. Eu quero te convidar hoje para adorar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele nos convida a nos achegarmos a Ele com confiança, sabendo que Ele ouve a nossa oração. Então eu te convido a falar com Deus, com nosso Pai. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, obrigada pelo privilégio de poder falar contigo como falamos ao nosso Pai. Obrigada porque quando nós oramos, Senhor, às vezes nos achegamos a Ti com o coração contrito, Senhor, cheio de dificuldades, ansiedades, mas como Ana, nós podemos nos levantar com outro semblante, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos transforma. Oro também, Senhor,
por todos os enfermos. Vivemos dias difíceis, Senhor, no mundo. E te peço, Senhor, só o Senhor tem o poder para brecar a ação do mal, brecar essa enfermidade. Sabemos que já está caminhando para uma melhora nesse quadro, Senhor, mas ser com todos os enfermos, trazendo a cura que só o Senhor pode trazer. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, porque o Senhor é um Deus presente, porque temos a Ti a qualquer momento, Senhor. E temos o Teu Espírito Santo também a nos guiar, a nos dar sabedoria, Senhor. Temos a Tua palavra tão linda, Senhor, tão maravilhosa, que nos ensina a cada dia. A cada dia tem uma novidade. Muito obrigada, Senhor, pela IBNU, obrigada pela vida do pastor Saião, com tantos ministérios abençoadores, Senhor, que o Senhor continue abençoando o Teu filho, Senhor. Cuida das nossas famílias, livra-nos, Senhor, do mal. Sê conosco, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poderoso, tu és
Neste momento de gratidão a Deus, gratos a Deus pelo avanço do Rota 66 em Mandarim. Estamos aí caminhando aí para o final do Antigo Testamento e louvamos a Deus pelo irmão Hu, que tem trabalhado na parte do áudio, de fazer todo o processo de edição, tem feito isso com muito carinho. Louvamos a Deus pelos tradutores, pela equipe chinesa que há anos tem se dedicado a esse projeto. Louvamos a Deus, gratos a Deus pela vida deles. Gratos a Deus também falando de China, eu me lembrei de projetos que nós, quando moramos ali, nós caminhamos com pessoas, nós capacitamos pessoas e a gente sai, mantém um contato, mas muito ainda superficial e não é tão fácil comunicar ali. Mas recentemente conversamos com alguns irmãos e o projeto estendeu. O projeto de água nas montanhas do povo Miau é um projeto que hoje eles estão ensinando outros vilarejos com as mesmas tecnologias de água para a construção de cisternas, e o Evangelho tem caminhado também dentro desses projetos. Então eu sou grato a Deus pela oportunidade que eles têm tido, que eu tive de estar ali com eles, com relação à expansão do Evangelho, usando a água como contato. Somos gratos a Deus pelo Almacira, por uma estratégia efetiva de contar histórias bíblicas através do audiovisual para muçulmanos. Vários treinamentos fizemos no ano passado e muitos que faremos esse ano, equipando a igreja. Então sou grato a Deus, somos gratos a Deus por isso. Agradeça a Deus, seja grato a Deus. Irmã da Igreja Batista das Nações Unidas, pastor Sayan, Jonatas e demais líderes, membros da igreja, que é Anatoly Shmelyhovsky. Muito obrigado pelo seu espírito missionário. Sabemos que a igreja de vocês é muito engajada no trabalho missionário. Sabemos que vocês estão orando por nós, contribuindo. Muito obrigado por isso. Deus está fazendo muitos milagres aqui no leste europeu, na Polônia, na Alemanha, ajudando a Ucrânia. Nós agora, ontem, pela graça de Deus, conseguimos, através dos nossos parceiros, 5 ambulâncias e um ônibus para 50 pessoas que estão agora passando a fronteira da Polônia com a Ucrânia e estão seguindo direto à cidade de Kiev. Essas ambulâncias vão ajudar para trabalho com as crianças, então orem por isso. Muito obrigado, gente, por tudo. Olha, nós estamos ajudando agora as nossas igrejas na cidade de Lviv, que estão distribuindo a ajuda humanitária que está chegando do Ocidente. E agora o nosso maior desafio tem sido levar esse alimento de Lviv para outras cidades. Nós já compramos algumas vans de 5, 7 toneladas e diariamente a gente está levando esse alimento. E um tanque de diesel custa 100 euros. Então, se vocês quiserem ajudar 1, 2, 3 tanques, vai ser uma grande bênção para nós, porque os voluntários que estão trabalhando perderam seu trabalho, emprego. Muita gente trabalhou de graça e até pagando do seu próprio bolso para encher o tanque, mas agora a situação está ficando mais difícil. Então, irmãos, ajudem por favor com isso. Outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês: ontem eu tomei conhecimento que na cidade de Tarnov, pastor Irek Skochin, pastor Sayan, o senhor lembra desse homem? Na semana passada, nessa cidade, vieram 20 órfãos da Ucrânia que foram recebidos pela Igreja Católica, e Irek disse para mim ontem que ele não quer deixar que essas crianças voltem para a Ucrânia, que ele queria dar Irek é um pastor da igreja da Tarnovia, e ele queria dar um futuro melhor para essas crianças, e ele quer cuidar dessas crianças, até inclusive talvez ele pode adotar essas crianças, mas o número de crianças é bastante grande. Eu falei para Irek, estamos juntos na semana que vem. Agora, no momento, eu estou aqui na Alemanha, na cidade de Bonn, porque a gente está trabalhando com algumas igrejas alemãs. Queremos começar trabalho com os refugiados aqui, porque tem muitos refugiados que ficaram aqui. Mas na semana que vem eu vou para a Polônia, para a cidade de Tarnów, e a gente vai tentar entender como podemos trabalhar com órfãos, com Irek, através da nossa igreja Batista na Polônia. Então, se a IBNU quiser se engajar nesse projeto, a gente vai ser uma grande bênção. Na verdade, tem tanta necessidade que eu nem sei o que falar para vocês.
Eu sei, eu agradeço pelas todas as orações que os irmãos têm feito por nós, pela ajuda financeira que já chegou aqui, a gente já enviou para a logística, para a Ucrânia, já ajudamos na compra de gasolina, de diesel. Gente, muito obrigado por tudo e estamos aqui. Qualquer coisa, através do Pastor Sayão, vocês sabem como acessar a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da IBNU, um prazer estar aqui nesse momento de dízimos e ofertas, num mês tão especial que é o mês de adoração, né? Geralmente quando a gente pensa em adoração, a gente pensa muito em louvar, em cantar, em adorar a Deus, e eu queria lembrar que existem outras formas também que a gente pode exercer essa adoração, né? A gente adora a Deus quando a gente ora, né? É sempre bom lembrar, a gente adora a Deus quando a gente abre a nossa casa para os nossos amigos num pequeno grupo para se reunir. A gente adora a Deus também quando a gente entrega o nosso tempo para servir, e a gente adora a Deus também quando a gente entrega os nossos dízimos e ofertas. Então, nesse momento tão especial, eu queria convidar você, de alguma forma, de continuar adorando a Deus. Você que tem tempo para orar, eu acho que todo mundo tem tempo para orar. Continue orando pela nossa comunidade, pelo mundo, por esse momento que a gente atravessa. Eu peço a você também que, se for possível, para entregar um pouco do seu tempo para servir, não necessariamente na nossa comunidade ou para as pessoas que precisam. Eu convido você a abrir a sua casa para um pequeno grupo ou a participar de um geek, no nosso caso aqui na IBNU. E você que pode participar desse momento de dízimos e ofertas, eu te convido a continuar adorando a Deus também, sabendo que Deus é dono de todo ouro, de toda prata, Ele não precisa dos nossos recursos, mas essa é uma maneira que a gente tem de entregar e de confiar, sabendo que Deus é quem conduz também a nossa vida financeira. Então eu queria orar nesse momento pelos nossos projetos da IBNU também, que são muitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Queria orar também por esses dízimos e ofertas que vão entrar e pedir para que o Senhor continue nos abençoando como igreja, sabendo que o reino dele já venceu. Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por esse momento, por esses dízimos e ofertas que vão entrar, Senhor. Eu peço para que o Senhor, no espírito de adoração, nos dê sempre sabedoria e capacidade, Pai, de gerir bem esses recursos para crescer o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Assim eu oro, Pai, num espírito de adoração e de alegria. Em nome de Jesus, amém. Chegou o momento quando vamos dar atenção ao ensino da Palavra de Deus. Convido você, então, a abrir o seu coração, focalizar o seu entendimento para juntos estudarmos o que Deus tem a nos dizer no texto de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 38 até o verso 50. E hoje nós vamos falar sobre no caminho da salvação tem tanto criação, é isso mesmo, preste atenção, porque aqui tem bastante lição. Marcos 9, 38 em diante diz: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o.
É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Quando nós lemos Marcos, particularmente nesse capítulo 9, é importante ressaltar que Marcos é um evangelho muito direto, muito objetivo, é o primeiro evangelho e também o mais curto, com apenas 16 capítulos. E Marcos vai especialmente focalizar a caminhada daquele que se torna discípulo de Jesus. Aqui nesse capítulo está em vista essa questão do que está envolvido no discipulado. Ou seja, nessa caminhada, quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos aprendendo das suas verdades e estamos seguindo o caminho proposto pelo Messias Jesus, o que está envolvido nisso? E é interessante a gente observar que Marcos também tem vamos assim dizer, um deslocamento geográfico, né? Você tem aqui Jesus na sua transição, saindo aí da Galileia na direção de Jerusalém. Na verdade, se você for olhar um pouquinho mais para frente, já no capítulo 11, por exemplo, já temos a referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E então, nessa caminhada na direção da Galileia para Jerusalém, do norte para o sul da terra de Israel, é que se enquadra aqui esse texto que nós acabamos de observar. Agora, é interessante que quando Jesus vai falar sobre isso, a gente pergunta o que está em vista aqui, o que está acontecendo. Afinal de contas, o que é que Jesus está querendo dizer? Como assim? Jesus mal começou o seu ministério e tem já outras pessoas seguindo Jesus? E que história é essa de quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós? Como é que a gente entende isso? Vamos observar e entender bem o que o Evangelho de Marcos está nos ensinando. Se olharmos um pouquinho antes, né, olhando aí a partir do versículo 33, quando Jesus ainda está em Cafarnaum, a discussão lá é quem deles era o maior. Então, Jesus vai tomar uma criança, né, e vai dizer que quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, o que acontece? Vamos lá, Jesus já tem aí, né, uma caminhada ministerial, de modo que ele já tem uma certa fama, já é conhecido, Jesus com seus milagres, com tudo aquilo das multidões estarem indo atrás dele, ele está falando sobre o reino de Deus. A gente vai ver aqui, bem próximo daqui, logo no capítulo 10, por exemplo, você tem o pedido de Tiago e João. Então, o que está acontecendo? É um momento assim, digamos, da expansão e da importância dos desdobramentos de Jesus, do seu ministério. E se você olhar as expectativas, os discípulos estão pensando em reino, estão já daqui a pouquinho querendo falar, quando ele assumir o reino, quem é que vai ficar ali do lado, né? Então, quer dizer, toda a tentação aqui é por protagonismo, por domínio, por poder, por se sentir e se achar importante nesse cenário. E diante disso, aí começa um caminho complicado, né? Quando a gente assim acha que nós somos discípulos especiais, que nós estamos numa posição, digamos assim,
favorável, melhor, mais adequada, surge o problema que vai ser discutido no texto. Ou seja, agora os discípulos de Jesus, que são rudes pescadores ali do Mar da Galileia, começam a desfrutar, vamos assim dizer, de uma expectativa de fama, de poder, de protagonismo, e isso vira a questão que está por trás da discussão aqui. Por isso que anteriormente Jesus diz, vocês viram uma criança, né, para colocar um pouco de água nessa fervura, nesse descaminho que está se apresentando. Quando a gente acha que a gente é muita coisa, né, quando a gente entra nessa pegada indevida da aproximação do reino, o que acontece? De repente, eles encontram um homem expulsando demônios no nome de Jesus. E qual é a reação? Não, vamos impedir, porque ele não é do nosso grupo, ele não é dos nossos. E olha que coisa interessante, preste atenção. O mundo antigo, o mundo pagão, tinha um certo respeito por judeus, e especialmente por judeus rabinos e dedicados à espiritualidade, exatamente por causa dessa questão do exorcismo. De repente, o sujeito lá, envolvido com tudo, é coisa ligada com o mundo espiritual indevido, acabava sendo dominado por um demônio, então eles chamavam, olha, tem aqui na cidade, tem um rabino tal, tem um fulano, esses judeus aí, eles falam no nome de Deus. E então, o que acontece? Essa questão de exorcismo, vamos dizer, colocava a pessoa num patamar diferente. Na verdade, até hoje, né? Se alguém aí é chamado e dito que essa pessoa expulsa demônios, todo mundo vai olhar de maneira diferenciada. Além disso, a gente vai observar a questão que a mentalidade judaica da época pensava o seguinte, olha, se o pessoal está expulsando demônios, quer dizer que o reino de Deus chegou ou ele está chegando. Jesus mesmo vai dizer, né? Olha, vão lá dizer para o João Batista, né, que os leprosos são purificados, os doentes são curados, os demônios são expulsos. Quer dizer, essa era a expectativa da chegada da era messiânica. Mas aí, de repente, os discípulos chegam, peraí, tem um cara aqui que não é da nossa congregação. Ele não é exatamente da nossa denominação, ele não é do nosso grupo e ele está expulsando o demônio. Então, imediatamente, o que acontece? Eles tomam uma atitude de impedir que o homem continuasse a fazer isso. E aqui nós temos a primeira grande lição que vem desse texto para a nossa vida. Qual é o nosso problema? É a nossa visão, e eu vou dizer a verdade, que é a visão de criação. Quando a pessoa imagina que o que envolve o reino de Deus, a ação da história da redenção está ligada a ele, ao seu grupo, à sua denominação, a uma particularidade muito pequena. Esse tipo de coisa aparece aqui, e a gente até pergunta, mas espera aí, de onde veio esse discípulo? De onde vieram essas pessoas? Quem são esses? Provavelmente é gente que talvez fosse discípulo de João Batista, ou até acompanhou a pregação de João Batista ou de Jesus à distância e não fazia parte do grupo, mas João Batista falou que Jesus era o Messias esperado e, portanto, ele tem alguns seguidores diferentes. Por quê? Porque o reino de Deus não é refém de nenhuma organização. O reino de Deus não é refém de um simples grupo, não é refém nem do grupo dos discípulos primeiros. Então isso é importante para a gente, vamos dizer, quebrar um pouco o nosso preconceito. A gente tem, né, uma história da cristandade muito ampla, com muitas divisões, com aspectos peculiares, até mesmo dentro do meio protestante, evangélico. Eu acho que tem lugares que hoje tem mais denominação do que crente, é uma coisa impressionante, né? Essa realidade não pode nos confundir ao ponto de não entendermos a amplitude que está aí na realidade do reino de Deus. Jesus diz, não façam isso, preste atenção, né? Uma advertência importante para a gente entender que quem é juiz definitivo das coisas é o próprio Deus. Muita gente confunde isso, né? E sai por aí querendo ser juiz de cada situação, às vezes sem nem conhecer
a realidade. Então, Jesus diz o que? Não o impeçam. E não impeçam significa o quê? Não o impeçam. Ponto. Acabou. Né? E ele diz, olha, alguém que faz milagre em meu nome, essa pessoa não vai poder falar mal de mim logo em seguida. Né? E quem não está contra nós é a nosso favor. E aí Jesus vai dizer uma coisa interessante, muito importante, e que muitas vezes a gente não consegue entender e prestar atenção. Qual é o problema dos discípulos? Os discípulos estão achando, olha, nós somos o grupo especial, aqui está o rei, daqui a pouco nós estamos lá em Jerusalém, vai ser bom para a gente vai se dar bem nessa jornada com esse rabino milagroso que nós estamos seguindo. E Jesus então começa a trabalhar na direção de esvaziar esse orgulho indevido. E ele já mostrou a criança para eles. Imagina, mostrar a criança para a crianção para ver se eles aprendem a lição. Que coisa! Eles, então, Jesus chega e diz, olha, quer saber de uma coisa? Vocês estão olhando para coisas grandes e que vocês acham importantes? Eu vou dizer, quem não é do nosso grupo, quem vocês não conhecem e nem dão qualquer valor, essa pessoa que dá um copo de água para um profeta não passa despercebido pelo próprio Deus. O texto vai ser muito interessante, que diz, quem der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, dê a vocês, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou seja, preste atenção nisso, Deus está agindo, Deus age no seu reino, ele atinge pessoas que você não conhece, que talvez seja de uma outra realidade, e essas pessoas que não são do nosso grupo, vindo e fazendo o que elas estão fazendo de tão pequeno que dá um copo d'água, certamente vai haver recompensa. Que coisa impressionante, valiosa e significativa. Eu vou até dar uma olhada aqui, porque a mensagem, né, com a sua postura assim, mais contemporânea, na maneira de expressar o texto, às vezes traz uma expressão mais nítida que certamente vai ser útil para nós. Vamos ver como é que está o texto assim. Aqui. Então João disse a Jesus, mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos porque ele não é do nosso grupo. Ficou muito clara, né, qual que é a ideia. Jesus os reprovou, não impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo de água em meu nome está do nosso lado e Deus levará isso em conta. Muito interessante e adequada a maneira como a tradução é estabelecida aqui. Agora, o texto prossegue. Quando prossegue, o que é que ele vai dizer que chama atenção? E a gente lê e fica meio confuso, né? Como assim? Jesus começa a falar do quê? Se alguém fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Que isso? Parece que a coisa foi para um assunto totalmente diferente. Então Jesus está dizendo, preste atenção. Esse negócio da gente querer se colocar no lugar errado, esse negócio de vocês acharem que são um grupo especial, os queridinhos de Jesus e diferenciados e estabelecerem esse distanciamento dos outros, você sabe que isso prejudica a coisa mais valiosa, que é exatamente a união daqueles que fazem parte no reino de Deus. E o problema que nós temos aqui é o problema que já estava atacando a religiosidade daquele contexto. Quando a gente vê o problema que havia entre os fariseus, os saduceus, não é que eles fossem grupos perversos em si. Eles haviam se perdido na sua caminhada, desenvolvendo uma religiosidade prejudicada. Então esse mesmo problema afeta o povo de Deus depois. É muita gente que critica, né, o que acontecia nos tempos bíblicos, acha que a gente é diferente. Como assim? Você também não é feito de carne e osso? A atitude de muita gente no caminho da salvação não é exatamente de crianção? Pois é, esse crianção tem que entender agora as criancinhas. Por quê? Porque
A proposta do reino é alcançar a vida das pessoas, é atingir a vida das pessoas. E assim como muitos religiosos naquele tempo prejudicaram tanta gente, interessada na palavra de Deus, interessada no conhecimento de Deus, interessada e que acabava se escandalizando, se prejudicando por causa dessas pessoas, daí vem a advertência, né? Jesus vai dizer o quê? Vai dizer exatamente isso que é tão duro e pesado. Olha, se vocês não entenderem o que está envolvido nesse discipulado, que é uma verdadeira dedicação a Deus, uma adoração na prática, que adoração não é só você estar na igreja, lá no dia, cantando, louvando, é a sua vida dedicada a Deus, colocando Ele no lugar devido. Então, se vocês fazem isso, sabe o que acontece? Vocês vão estar prejudicando quem está chegando para ouvir essa mensagem. Imagina só, o indivíduo simples lá que foi liberto de um demônio, porque o sujeito foi lá e orou e libertou, mas ele não era do grupo, e agora ele vê os discípulos dando uma dura no cara, falando, você para de falar em nome de Jesus, porque você não é do grupo dele. Então, imagina o cara que foi liberto olhando e vendo isso. Isso é pedra de tropeço. Isso é destruição de gente que está buscando a Deus. Por isso o texto é tão duro e diz, olha, para quem arrebenta a vida das pessoas, e isso aqui tem uma certa sintonia com as crianças lá atrás, né? Tá vendo? Esses são os pequeninos, são as crianças na fé, são aqueles em quem a gente deve colocar atenção. Né? O que eu já vi de gente religiosa, velha de igreja, prejudicar gente nova que chega com o coração aberto por causa de bobagem, é até pior do que por causa de um copo d'água ou de coisa semelhante. Então, Jesus diz, olha, essa pessoa seria melhor que ele amarrasse uma pedra bem grande e se jogasse dentro do mar. A linguagem é pesada porque o assunto é sério. Então veja só que a nossa caminhada no reino de Deus, ela exige a compreensão de que o reino é de Deus, não é seu, não é meu, não é de um grupo pequeno, e que Deus está fazendo as coisas que antes de você jogar pedra, procure entender e prestar atenção, e que essas atitudes de ruptura e dentro daqueles que conhecem a Jesus prejudicam exatamente quem não conhece ainda a palavra de Deus. E aí ele diz, olha, isso é tão sério, preste atenção, porque muitas pessoas às vezes leem o texto bíblico fora de contexto, não entendem a sua mensagem. Então já vi tanta gente, se a sua mão o fizer tropeçar, né, corte-a, e é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. Bom, sempre o discurso dos religiosos foi pressionar para que as pessoas atendessem às suas orientações com base no temor. Olha, se você não serve a Deus, você vai parar no inferno. Então Jesus vai dizer uma coisa assim muito curiosa, e ele vai dizer exatamente contra essa atitude que está presente no mundo religioso da sua época, em que as pessoas prejudicam os pequeninos. É nesse contexto que se fala de mão, de pé, e também aparece a referência do olho, por uma razão simples, né? O que a gente faz na vida é através dos olhos, que orienta tudo, através das mãos e através dos pés. Eu já vi gente falando, não, olha, a minha mão já fez pecar, o meu olho fez pecar, porque eu olho para aquilo que não deve, eu tenho um olho ganancioso, eu tenho um olho imoral, minha mão já fez isso, fez aquilo, como se isso tivesse em vista. Nesse caso, não é o que está em vista aqui no texto. O que está em vista é uma figura de linguagem, a gente diz tecnicamente uma metonímia, e é claro que Jesus não está dizendo isso literalmente. Mas como é que a gente sabe que não é literal? Simples. Nenhum dos discípulos de Jesus, na sequência, cortou a mão, cortou o pé ou arrancou o olho. Se isso fosse literal, era esperável que a gente terminasse a história
do Evangelho com todos os discípulos mutilados. Então isso claramente é uma figura de linguagem. E é forte. Por que é forte? É para comunicar a importância. Jesus então vai dizer para eles, olha pessoal, se na hora de prejudicar um pequenino, preste atenção nisso, na hora de prejudicar um bebê na fé, na hora de atrapalhar a vida de uma criança, não seja um crianção que quer ser arrogantemente aquilo que não deve ser. Se a mão for fazer isso, você faz o favor de livrar-se dela, porque é melhor fazer isso do que acabar na condenação. Jesus está dizendo com isso que as pessoas que seguem esse caminho de orgulho, de arrogância, que mostram o quê? Independência de Deus, autonomia, autossuficiência, na verdade estão no caminho errado. Eles podem até achar que estão no caminho de Deus, como achavam os religiosos, mas não. Eles recebem as palavras mais duras. Por quê? Porque quando a gente não tem misericórdia e sensibilidade para aqueles que estão numa situação de necessidade espiritual, que estão começando a caminhada da fé, a gente pergunta o que existe de espiritualidade numa pessoa dessa. Não existe nada. Por isso a palavra é tão forte. E ele vai dizer, olha, então se for a mão, se for o pé, e traz, é claro que é figurado, né, porque esse inferno é um inferno onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Bom, se você colocar o verme no fogo, o verme cozinha no fogo. Então é claro que isso é uma figura, não tem verme literal ali no inferno, quer dizer uma ideia de sofrimento, de tormento, derivado dessa ruptura com Deus, que se evidencia na maneira como a gente lida com quem é pequeno, com quem é criança, com quem é limitado. Onde é que está o caminho do mal? Na arrogância, na prepotência de sentir-se alguma coisa em oposição à proposta do reino. Então Jesus vai dizer isso e vai claramente dizer que é melhor entrar, né, sem, faltando a mão, faltando o pé, ou com um só olho, do que ser lançado no inferno, colocando de maneira nítida qual que é a realidade aqui. E vai o texto caminhar para o fim, né? E antes de eu entrar nisso, eu vou mais uma vez aqui ler para a gente a mensagem para ver a força da expressão, né? Porque o finzinho do texto parece complicado, mas a gente vai juntamente aqui entender. O que o texto diz? Olha a clareza que ajuda aqui. Mas quem prejudicar esses que são como crianças, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter duas mãos ou dois pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque e o jogue fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Então, percebe? Aqui nós temos uma coisa séria para ser conversada. Não é possível entrar no reino sem uma proposta de renúncia. Você precisa entrar em guerra contra você mesmo. Você precisa combater essa postura que leva a gente, né, a entender o reino no caminho errado. A gente acha que é subir a escada e o reino fala que é para descer no caminho da humildade e da simplicidade. A gente sente a tentação de querer se comparar com os outros. É uma coisa bizarra isso que existe no meio religioso, né? Cada grupo querendo dizer que o meu é melhor porque ele é mais parecido com a Bíblia, mais parecido com Jesus, mais parecido com não sei o quê, porque nós somos os únicos autênticos. Olha a doença dos discípulos aqui. E depois de entrar nesse processo, né, de distanciamento dos outros,
aí surge uma atitude de desprezo, até o ponto de querer proibir os outros de fazerem aquilo porque não estão aqui. E nisso a gente perde o foco da sensibilidade de olhar aqueles que precisam do Evangelho. Então preste atenção, uma igreja que simplesmente transforma a verdade da doutrina numa espécie de distintivo de superioridade e arrogância, perdeu o foco na direção do reino. Uma igreja que perde a perspectiva da missão e de alcançar e de abençoar aqueles que estão sedentos e estão querendo, estão começando na fé, é uma coisa especial, é linda, é maravilhosa. Quando você vê o brilho da pessoa que encontrou a Deus, como a pessoa está feliz, a pessoa assim lê a Bíblia, é como uma criança. E vem lá o crianção atrapalhar a criança abençoada caminhando no reino. Então, quer dizer, se tem alguma coisa em você que prejudica isso, que tem a ver com esse veneno perigoso que está ameaçando aqui os discípulos na sua caminhada, você tem que arrancar. Como se arranca a mão? Ou seja, vai doer. Você vai sentir mal, você vai se sentir diminuído, mas é como arrancar um olho, é como tirar o pé, é como cortar a mão para que a gente desça do trono, largue de querer ser rei e dê a Deus, ao Senhor, o seu devido lugar. E olha como a coisa é interessante, a gente vai prosseguir para o final do texto e ele chama atenção. Olha que coisa, fala a verdade, você lê algumas coisas na Bíblia e a gente fala, mas por que está dizendo isso aqui? Ele diz, cada um será salgado com fogo. Bom, eu nunca vi nada ser salgado com fogo, até agora eu só vi ser salgado com sal, né? O sal é bom, verso 50, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O que está em vista aqui? Que história é essa de sal e fogo? Por acaso Jesus abriu uma churrascaria com os discípulos, né? Não tem aquele negócio de sal e brasa, né? Então a coisa ficou animada. Que história é essa de vocês devem ter sal em vocês mesmos? Como é que é mesmo, né? É um negócio assim que chama atenção, né? O sal é bom e não pode deixar de ser salgado, senão perde o sabor. Como é que a gente restaura? Tenham sal e termina, vivam em paz uns com os outros. Como assim? Interessante, se a gente achou forte a imagem do cortar a mão, o pé, né, tirar o olho, nossa, coisa aqui está ficando meio estranha, a figura de linguagem agora é um pouquinho mais forte. Ela vai lembrar para nós o sacrifício oferecido no fogo. E é interessante que a lei exigia, lá em Levítico, diz claramente, em todas as suas ofertas vocês devem acrescentar sal. Ou seja, você oferecia o sacrifício, né, para Deus, e o sal era pertinente, era importante. E o sal chama atenção porque o sal acaba sendo uma figura no mundo antigo, particularmente na Bíblia, que age contra a degeneração. Lembra-se, no mundo antigo não tem geladeira. Como é que você preserva o alimento? O jeito comum, normal, é como se faz em boa parte do mundo até hoje, nos lugares, vamos dizer, menos acessíveis a muita coisa tecnológica e eletricidade, a gente salga, né? É carne seca, né? Aquela carne salgada, é carne de sol, é peixe seco, é bacalhau, todo mundo sabe como é que funciona isso. Então o sal tinha esse elemento. E Jesus, quando vai fazer referência aos discípulos, levando em conta essa metáfora tão compreensível, vai dizer, vocês são o sal da terra. E ele diz que vocês não podem simplesmente perder o sabor. Vocês não podem perder essa dimensão. E, nesse sentido, a ideia do sal está relacionada com uma ideia de purificação. Até vale a pena a gente olhar mais uma vez aqui a mensagem para ver a força do texto traduzido de uma maneira contextual adequada. Ele vai dizer o seguinte, olha,
todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador. Mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Dizendo, olha, assim como na atitude de aproximar-se de Deus, nos sacrifícios do Antigo Testamento, naquilo que trazia a oferta, onde você via sal e fogo, era uma aproximação de Deus que envolvia essa realidade da purificação. Jesus diz, olha, vocês estão nesse discipulado passando por um fogo que é um fogo que traz essa purificação. Vocês precisam oferecer-se a Deus dessa maneira completa. Vocês não podem perder essa capacidade de sal. Por isso ele diz, tenham sal em vocês mesmos, né? E a mensagem enfatiza a frase, vocês, né, passarão por um fogo purificador, vocês devem se preservar, porque quem faz isso é aquele que não vai passar pelo fogo eterno. São as pessoas do reino, são as pessoas que têm a vida atingida, modificada, e aí você vê como o texto é redondinho. Parece complicado, mas a gente percebe que não é. Porque quando ele fecha, qual é a última frase depois de dizer tenham sal em vocês mesmos? Vivam em paz uns com os outros. A mensagem colocou, vivam sempre em paz. Ou seja, o texto termina com essa proposta. Por quê? Porque o nosso caminho, deixado ao nosso sabor, um caminho sem sal, um caminho de criação, é um caminho em que, na verdade, segundo a Bíblia, é um caminho de perdição. E a marca disso é exatamente essa postura de divisão, porque quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está arrogando aquilo que pertence só a Deus para nós. Somos os juízes de tudo, somos o centro da ação de Deus na terra, somos aqueles peculiares diferenciados que não enxergam isso como gratidão a Deus, mas como motivo de orgulho, e que foi a doença que matou a religiosidade presente nos dias de Jesus no primeiro século. Diante disso, eu quero convidar você a prestar atenção nesse texto e tomar atitude na sua vida. Em primeiro lugar, que você peça a Deus para ajudar a você enxergar a realidade além dos limites daquilo que você tem visto até hoje. É tão impressionante como pessoas parecem que não conseguem virar uma página, não conseguem olhar uma perspectiva diferente. O mundo com mais de 7.000 línguas, com uma diversidade étnica, com uma história cultural riquíssima, com uma variedade de cristãos. Eu tive a oportunidade de ver meus irmãos cristãos na Coreia do Sul, no Japão, na Indonésia, na China, em Moçambique, em Israel, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Costa Rica, em Cuba. Cada lugar a gente vê pessoas diferentes com um sabor peculiar, e é tão interessante quanta coisa eu aprendi vendo. Nossa, olha, o pessoal aqui é tão diferente da gente, para eles isso é tão importante, é tão diferente, mas olha que coisa bonita, que coisa especial. Então abra a sua mente para entender que o reino de Deus é amplo e grande. Segundo, preste atenção, esse negócio de divisão, de confusão, de criar sempre, né, essa situação é coisa de criação. Fuja dessas situações que não levam a nada. Preste atenção que aquilo que é criticado aqui envolve essa atitude de orgulho, de arrogância, de prepotência. Então você tem que vigiar o seu coração. E não pode perder a ligação entre a adoração e a missão. Porque ser discípulo de Jesus não é simplesmente estar lá, Jesus, nós te amamos, te adoramos no dia de hoje.
é prestar atenção nos pequeninos, naqueles que estão ouvindo, recebendo a palavra. E, portanto, o chamado final é para que a gente viva em paz, em comunhão e tenha uma vida abençoada de gratidão. Por quê? Tome cuidado. A gente já percebeu aqui como é que é. Infelizmente, no caminho da salvação tem tanto crianção e eu espero que esta não seja a sua situação. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração. Oi, turminha, tudo bem? A história de hoje, ela nos mostra, nos ensina como Jesus é o nosso grande amigo e Ele está com a gente em qualquer momento, em qualquer situação. Vocês provavelmente têm um melhor amigo, não é? Pensa aí, conversa aí com quem está do seu ladinho, quem é o seu melhor amigo? Às vezes um amigão lá da escola, que você gosta muito de brincar, ou talvez um colega lá da igreja, que vocês andam muito juntos, né? E às vezes a gente tem mais de um amigão assim super próximo. Quem são seus melhores amigos? Pensa aí. Mas sabe, crianças, apesar de nós termos vários amigos, um amigo muito importante e especial que nós temos na nossa vida é Jesus. Porque Jesus, ele foi o Filho de Deus, ele nos ama muito e deu a vida para morrer por nós. Nossa história de hoje, ela acontece lá, olha, numa água. E essa água, os discípulos de Jesus, eles tinham pegado o barco e estavam navegando. Isso aqui que eu estou fazendo é justamente um barquinho. Crianças, Jesus, dessa vez, ele não tinha ido no barco junto. Eles estavam lá sozinhos navegando. E eles estavam bem para dentro, não estavam na beirinha assim da praia, não. Vamos lá, estou acabando meu barquinho. Eu vou colocar meu barquinho na água. Será que ele vai afundar? Os discípulos de Jesus não afundaram, não. Eles estavam lá no barquinho. E está o meu barco. Ficou bonitinho meu barquinho. Vamos colocar esse barquinho na água. Olha, deu certo. Ai, que coisa boa. Ele estava lá no barquinho e eles estavam todos lá no barquinho, bem felizes. Ai, não caiu nada. Não pode. Eles estavam lá no barquinho, mas crianças, de repente, o tempo foi mudando. E como viu, veio uma forte tempestade. Os ventos sopravam e jogavam o barquinho de lá para cá. Estava quase entrando água dentro do barco. A chuva caía, molhava o barco. Caindo da chuva. E eles começaram a ficar apavorados, dando socorro, o barco vai virar, meu Deus, e agora? Super assustados lá no barquinho deles. Até que aconteceu uma coisa que deixou eles mais assustados ainda. Eles viram vindo, andando lá no meio da água, alguém estava andando sobre a água. Eles lá de dentro do barco ficaram super assustados. Faz uma cara aí de assustado com quem está do seu lado. Pânico, super aterrorizados. Já ouviu essa palavra? Aterrorizados é quando a gente está com muito medo de alguma coisa. E um deles gritou: ai, eu acho que é um fantasma, socorro, tem um fantasma andando na água. E aí quando ele falou isso, era Jesus. E Jesus falou assim: não fique preocupado, sou eu. Mas naquele desespero, eles não conseguiam nem ouvir nada, e chovia, e o barco virava, eles não conseguiam nem ouvir direito o que estava acontecendo. E aí Pedro chegou para mais perto e falou assim: Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir andando junto com você. Olha só. E aí, crianças, Jesus falou: pode vir. E Pedro desceu do barco, pisando sobre a água e se aproximando cada vez mais de Jesus.
mas quando eles estavam perto de se encontrar, no meio daquela chuvarada toda, do barco, da tempestade, a água balançou um pouco, Pedro ficou com medo e ele começou a afundar. Ele começou a afundar lá no meio da água, crianças. Imagina que susto que ele levou. Mas Jesus, nessa hora, falou para ele: Pedro, não tenha medo. Jesus estendeu a mão e pegou Pedro e ajudou Pedro a andar. Assim, crianças, ele voltou para o barco e na mesma hora depois, a tempestade foi se acalmar. E os discípulos compreenderam que Jesus ele tem poder para poder estar com a gente em qualquer momento de dificuldade, segurar na nossa mão e não nos deixar afundar, não deixar essa tempestade acabar com tudo. Depois eles foram lá com calma e conseguiram sair da água e acabaram essa grande história que nos marca até hoje, que nos ensina como Jesus é o nosso grande amigo e Ele está sempre lá com a gente para nos socorrer em qualquer momento. Abril em Maio, podcast da Bíblia IBNU. Está muito legal, com os livros de Juízes e 1 Coríntios. Então venha quarta-feira e sábado às 19 horas, tá? Imperdível, acompanhe. Você pode curtir, compartilhar todo o conteúdo com quem precisa e quer aprender. Olá pessoal, meu nome é Aline Cariri, sou do Ministério da Turma das Nações. Hoje o Ministério está tendo bastante demanda com as crianças, vindo para esse Ministério precioso. Você que tem um lindo chamado para participar e servir a Deus com as criancinhas, contar historinhas, brincar com elas, se divertir com elas, vem fazer parte desse Ministério com a gente. Eu aguardo vocês. Deus os abençoe. Eu quero falar com você agora sobre o Corujão. O Corujão é um evento muito especial para os adolescentes da IBNU, onde por 13 horas sem parar, de sábado para domingo, nós temos várias atividades, várias gincanas, brincadeiras, estudos. É um tempo muito, mas muito especial, onde nós queremos incentivar o adolescente a, claro, entender mais da palavra de Deus, mas entender também o seu relacionamento com a igreja local, com a família e com a sociedade. É por isso que é tão importante você incentivar o seu filho a participar. O Corujão vai acontecer dos dias 28 para o dia 29 de maio e o valor é de R$ 160. Você precisa então, para poder participar, entrar em contato comigo através da conexão. Então, fale com a conexão, diga que você quer falar a respeito do Corujão, que você vai ser encaminhado para falar comigo, ou encontre comigo na IBNU durante a celebração presencial. Vamos lá? Vamos participar? Um grande abraço. Dia 14 de maio nós vamos ter um evento da família. E como é que ele chama? Juntos e Misturados. E aonde vai ser? No Buffet Aquarela Park. Esperamos você e sua família. Este mês é o mês da conscientização do autismo. Nós da IBNU, juntamente com o Projeto Tesouro Azul, vamos abordar várias lives com temas relevantes sobre o transtorno do espectro autista. Você que tem muita curiosidade ou você que tem dúvidas sobre esse mundo azul, venha assistir as nossas lives. Conto com vocês. Nós da IBNU, Tesouro Azul de norte a sul. Deus os abençoe. O Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, quer convidar você a fazer parte conosco de uma caravana missionária que vai acontecer entre os dias 22 e 24 de abril, mês que vem, onde nós vamos para Petrópolis auxiliar o projeto da AMI, que está ali, ajudando com toda aquela situação de vulnerabilidade e de problema que aquelas famílias estão enfrentando ainda por causa das chuvas e das grandes enchentes que tiveram ali naquela cidade. Nós vamos ali para fazer trabalho humanitário, vamos ali para ajudar na remoção de entulhos, para a limpeza do local e também para a assistência das famílias. Então nós queremos convidar você a fazer parte conosco dessa caravana. Queremos lotar um ônibus e ir até Petrópolis. Como que você vai fazer?
entre em contato comigo através da conexão, dizendo que você tem interesse em participar, para que você possa ter mais informações sobre essa programação. É isso aí, espero você na viagem junto com a gente. Um grande abraço. E nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco na celebração IBNU, que queremos que você seja nosso parceiro na divulgação desse conteúdo, tanto esse conteúdo aqui do canal do YouTube, com todas as nossas aulas. Vocês estão vendo aí que nós estamos com novas turmas no podcast da Bíblia IBNU, e também os outros conteúdos que nós temos, tanto no Instagram como no Facebook. Então, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ative também o sininho para você não perder nenhuma notificação e compartilhe as postagens que nós fazemos tanto no Instagram quanto no Facebook para abençoar o maior número de pessoas possível. Que Deus o abençoe e na próxima semana estamos aqui novamente às 9h30. Te esperamos aqui.